Ei, tu aí, vem pensar em voz alta comigo. Nós todos crescemos e somos fruto de uma sociedade emocionalmente doente, infantilizada e mecanizada. A toda a hora, desde que somos pequenos, somos bombardeados com expectativas e coisas projetadas dos outros em nós. Somos bombardeados com mil e uma informações externas, promessas de sucesso aqui e ali, pessoas carregadas de certezas e mestres da manipulação, que se aproveitam da nossa pureza, da pureza do ser humano, até que vejamos essa pureza como algo que precisa ser trancado, protegido, escondido a sete chaves, para que ninguém a possa destruir. Essa pureza da criança, a essência com a qual viemos. Desde cedo que aprendemos a moldar-nos para sobreviver e vivemos todos assim, no piloto automático. Gerações após gerações, a perpetuar o mesmo tipo de engrenagem social. Até que tudo perde o sentido e não sabemos porquê. Todos os limites que deveriam ter sido colocados, mas que ninguém nos ensina porque são poucos aqueles que os conhecem e que os sabem colocar corretamente, então estes limites nunca são aplicados na nossa vida. Então movemos-nos como marionetas que julgam estar a dançar, mas nem sabem que não dançam a própria coreografia. O mundo faz com que desde cedo aprendamos que o valor pessoal só existe através de validação externa. Então, o nosso interior move-se em busca dessa validação, de várias formas, mas que são formas que nos destroem lentamente, que nos fazem sentir um buraco, um gasto energético, emocional, psicológico, e é um preço demasiado alto para pagar. Aquele cansaço que não sabemos de onde vem. Quando entramos no mundo virtual, também por vezes conhecido como a Inquisição dos tempos modernos, com a moda do cancelamento à mínima coisa e dos julgamentos sem filtro, vemos muitas vezes essas descargas emocionais à mínima coisa. Essas descargas emocionais, esses comentários negativos, protegidos por um anonimato. Não se pensa devidamente nas marcas que podemos deixar em alguém. A vida, ela tem várias formas de nos devolver aquilo que colocamos. Muitos de nós sofremos com a síndrome de querer agradar a toda a gente, de não querer ser mal interpretado, não querer ser mal visto, de considerar o outro de forma excessiva, ao ponto de nos anularmos a nós mesmos. O que faz com que o sofrimento psicológico online seja grande, enorme. Então, ao mesmo tempo que existe um excesso de responsabilização que vira um autogerenciamento, um microgerenciamento tóxico de tudo o que queremos dizer para não desagradar ninguém, existe também, por um outro lado, uma total irresponsabilidade por aquilo que é dito, por aquilo que é despejado num outro ser humano. Eu acredito que a empatia é algo que é exercitável, é algo que a maior parte de nós nasceu com essa capacidade, mas não basta nascer com ela, é necessário exercitá-la. Eu acho que livros e quantas mais coisas diferentes nós lemos, quantas mais conversas nós estamos, quantas mais conversas nós ouvimos, mais essa empatia é colocada em prática. Mais faces do ser humano eu vejo e acabamos por olhar um pouco menos para o nosso próprio umbigo e passamos a considerar e a reconhecer que não sabemos tudo sobre uma outra pessoa, por mais pública que ela seja. Por mais pública que ela seja, nós nunca sabemos, pública ou não, nós nunca sabemos o que se passa no interior das pessoas e que experiências elas passaram que as fazem agir
ou posicionar-se de determinadas formas. Mas ao mesmo tempo, isso obviamente não justifica que atos indevidos passem despercebidos e sem consequências. É isso que molda a experiência humana. Mas aquilo que muitas vezes impede alguém de ser, de expressar aquilo que é, de contribuir com aquilo que acredita ser útil para a sociedade, de alguma forma, muitas vezes não o faz. Muitas vezes cala-se, porque já fez toda uma apresentação detalhada num PowerPoint mental de tudo o que pode dar errado, de todos os ângulos em que aquilo pode ser atacado ou mal interpretado, e a essência daquilo perde-se. A pureza da mensagem morre, porque já foi puxada, já foi quebrada, já foi julgada pelas vozes que de antes eram externas, mas que passaram a morar dentro. É assim que se mata um artista. Um artista ou qualquer ser humano. Não queiram ter esse peso em cima das vossas costas. Até às mentes mais perversas, a vida arranja uma forma de lhes devolver o peso. Até que se aprende, atravessada toda essa tempestade interna, extremamente perturbadora e solitária, que é impossível prever tudo o que possa acontecer por apenas se ousar ser. É profundamente exaustivo tentar moldar-se a um mundo com milhões e milhões de pessoas e imposições. É algo impossível para alguém fazer. Desumano até. Mas é algo que, curiosamente, fazemos. Assumir ser-se genuíno é também uma cedência ao controle. Coisa que nós não gostamos de perder. Mas a vida faz de tudo aquilo que possam imaginar para nos tentar ensinar isso. Nós não podemos controlar as percepções que as pessoas terão de nós, porque isso é algo delas, não nos pertence. O nosso trabalho acaba no comprometimento de dar o nosso melhor naquele momento, em ser ético, em ser justo, em ser bom, em ser genuíno. Se tivermos essa consciência tranquila, está limpo. A partir daí, não é mais da nossa responsabilidade moldar o nosso discurso de forma a caber no entendimento de cada pessoa que vir determinado conteúdo. Porque isso é algo que ultrapassa as nossas próprias capacidades humanas. Ainda não temos o dom de adivinhação para saber como é que outro ser humano, com experiências tão diferentes, com crenças, cultura, traumas e formas de ver as coisas, conclusões diferentes a que chegou sobre as coisas, vai receber algo que outro ser humano diferente comunicou. É daqui que nascem as intolerâncias, as discórdias, as guerras, a falta de respeito e a falta de diálogo. As maiores certezas da vida é que a mudança é a única constante e o erro é inevitável. O resto, a gente tenta dar o nosso melhor. Um dos maiores aprendizados que eu acho que a vida nos traz, e tanto a filosofia como a psicologia guiam-nos até essa conclusão, é de que nós não somos para toda a gente. E é essa a simplicidade que muitas vezes o nosso próprio ego não aceita. Nem tudo tem que ser uma competição. Nem tudo tem que ser uma busca por validação constante, nem por aplauso para preencher um vazio. Às vezes é só necessário ouvir mais. Calar e ouvir mais. Ouvir mais aquilo que o nosso próprio silêncio tem a dizer, através da alma, daquilo que nos anima, daquilo que nos faz levantar e querer viver. Porque pode ser difícil ter essa vontade neste mundo. E quando não encontramos a nossa voz, quando existe algo em nós que não a deixa fluir, que a quer reprimir,
por medo do julgamento, de ser mal interpretado, de ser mal visto, mal falado, quando nenhum tipo de propósito nos move, é natural o declínio, a depressão. É por isto que o autoconhecimento, aliado à psicologia, aliado à terapia, à busca por conhecimento nas suas variadas formas, é tão importante. É o que nos salva, é o que nos sustenta. Não é fulaninha, não é fulaninho que mal reconhece o nosso valor, que mal nos vê e que nós projetamos as nossas esperanças, as nossas carências, que nos vai salvar. Somos nós próprios. Eu sei que existe uma percepção, eu diria, ainda existe um pouco, talvez uma visão um pouco preconceituosa em relação a estes temas, de vez em quando, talvez uma falta de informação de qualidade sobre estes temas, que muitas vezes são reduzidos a uma expressão um pouco usada no sentido mais pejorativo, como autoajuda. Não que haja necessariamente nenhum mal com essa expressão, mas a reputação com que isso ficou é um pouco preocupante. Eu nem acho que seja falta de conteúdos de qualidade, mas uma falta de busca por esses conteúdos. Livros e conhecimentos superficiais há em todas as áreas. É preciso saber chegar ao conteúdo de qualidade. Mas os preconceitos que construímos e os conceitos que desenvolvemos à volta daquilo que não conhecemos afastam-nos muitas vezes de uma evolução que seria muito interessante. É como se houvesse uma falta de curiosidade em relação às coisas. O que eu também entendo que aconteça, sobretudo em pessoas talvez mais velhas, que já estruturaram muito as suas convicções, as suas formas de ver o mundo, aquilo que elas julgam ser certo, aquilo que elas julgam não ser tão certo ou ser errado, enfim. Existem várias possibilidades para a resistência àquilo que é diferente do que nos foi apresentado, do que nos foi ensinado. Mas o que eu observo é que muitas vezes partir de um ponto não significa ficar nele. De um conteúdo mais simples, pode-se abrir uma porta para ir mais além, ou para entender conteúdos mais complexos. Por exemplo, dentro do mundo da psicologia, da psicanálise, da psicologia profunda, mesmo dentro da literatura, dentro da arte, a própria filosofia é uma grande autoajuda. Talvez já mais sustentada, com visões amplas e que se complementam entre si, que nos fazem refletir sobre a vida, sobre o nosso estado de espírito, sobre o nosso dia-a-dia, sobre como lidamos com as nossas próprias emoções, sobre como vemos o outro, sobre como nos vemos a nós próprios, sobre propósito, sobre as nossas qualidades humanas, sobre as nossas ações. Essa é a alma da filosofia. Chegar ao essencial da experiência humana. A filosofia não é sobre decorar teorias. Pelo menos eu não a vejo dessa forma. A filosofia é um manual para se viver melhor, para construir amor próprio, para nos conectarmos com valores, para refletir sobre valores. Eu pessoalmente encontrei dentro da filosofia uma âncora muito grande. Ela estrutura, ela faz companhia, ela faz-nos ir além daquilo que nós vemos. Ela ensina-nos, por exemplo, que o controle excessivo é uma autossabotagem muito grande e, portanto, querer que o outro se adeque ao que eu quero e imagino é uma ilusão. Aquilo que nós podemos desenvolver são ferramentas que nos permitem navegar no mundo com integridade, com verdade, ser aliado à verdade, da verdade, ao sentido e querer agir a partir daí. Porque isso já é um dia bem vivido e o próximo será uma nova oportunidade para continuar a fazer isso. Quem sabe até já um pouco melhor do que ontem. Então sim, o mundo, ele existe. Os conflitos existem, os insultos existem, a ignorância existe. E não é necessariamente
lutar contra isso, forçar isso a acabar, né? Gritos de um lado, gritos do outro, aquela coisa. Não sei se será esse o melhor caminho, mas talvez escolher agir de forma diferente. O dar a outra face não significa literalmente deixar que me batam ou anular o meu valor, mas sim mostrar uma outra atitude, uma atitude diferente, que não alimenta aquela carga negativa, escolher fazer diferente. Então, no tempo certo, essa criatividade que eu sei que tu aí do outro lado tens, vai sair e materializar-se num conteúdo que leve valor para a sociedade. Desde a ação mais simples que possa ser até a ação mais complexa e grandiosa. Não porque nos iluminamos e nos tornamos pessoas que não se atingem por nada, mas porque virá. E também não porque viramos blocos de pedra que não sentem nada, mas porque entendemos que podemos simplesmente existir e agir de acordo com o essencial dessa existência e que ela já tem o valor por si mesma e uma mensagem para entregar.